Oiê! Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, Isabel, professora do Centro de Ensino em Período Integral, Dr. Juscelino Gonzaga Jaime, o CEPIGENSA. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal para você não perder nadinha. Ative os sininhos e assista também aos vídeos que nós temos aqui de outras disciplinas. Você não vai se arrepender, ok? Na aula de hoje, eu vou falar com você a respeito dos processos de formação de palavras. As palavras que compõem o léxico da língua são formadas principalmente por dois processos morfológicos. O processo de composição, que se divide em justaposição e aglutinação, e o processo de derivação, que se divide em prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Todos eles nós vamos ver detalhadamente agora. Mas antes, eu preciso que a gente tome conhecimento sobre dois importantes conceitos da área de língua portuguesa. Vamos lá? Vem comigo! Primeiro, de se falar em processo de formação de palavras, precisamos conhecer, identificar o que são palavras primitivas e derivadas, ok? Antes de mais nada, vale ressaltar esses dois conceitos que são muito importantes, porque os vocábulos primitivos são os que originam outras palavras. Já os vocábulos derivados são os que surgem a partir de outras palavras, que no caso eram as palavras primitivas. Veja um exemplo: ferro. Ferro é minha palavra primitiva. Ferreiro é minha palavra derivada. Ela surge a partir da palavrinha ferro. Mar é minha palavra primitiva. Marítimo é minha palavra derivada, deriva de mar. Sol é minha palavra primitiva. Solar é minha palavra derivada. Fumo, palavra primitiva. E defumar, palavras derivadas. Vale ressaltar o seguinte para você, que as palavras primitivas elas são constituídas por um único radical e, em grande parte dos casos, também por uma vogal temática. Já as palavras derivadas, ela tem um radical, a que se acrescentam afixos. Lembra dos afixos que nós damos na aula passada? Prefixo e sufixos. Como acontece, por exemplo, com essa palavra aqui, ó, solar. A palavra solar é minha palavra primitiva. Eu tenho também aqui o radical sol. Acrescentei o sufixo AR, que é um afixo, e formei solar. Fumo é minha palavra primitiva. O fum, até o M, é o meu radical. Acrescentei dois afixos, o prefixo e o sufixo. O prefixo de e o sufixo AR, e formei a palavra derivada defumar, ok? Então, vamos relembrar: palavras primitivas dão origem a outras palavras, e as derivadas são as que surgem a partir das palavras primitivas. E na maioria dos casos, essas palavras derivadas têm um radical, a qual serão acrescentados os afixos, que são o prefixo e o sufixo. Ok? Tranquilo? Agora que já conhecemos os conceitos de palavras primitivas e palavras derivadas, podemos então dar início aos processos de formação de palavras. E o primeiro dele é a derivação. A derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova chamada derivada.
a partir de outra que já era existente, que é a nossa palavra primitiva. Vamos observar aqui a palavrinha ao lado. Eu tenho aqui, ó, papel. Papel é minha palavra primitiva. Eu vou acrescentar ao papel 2 afixos, ok? Perdão. Eu vou acrescentar ao papel um afixo, que é o afixo ada. E ele vai funcionar como um sufixo. Eu vou acrescentá-lo na frente do meu radical. Eu vou formar a palavra papelada, que é uma palavra derivada. Mesmo caso acontece com a palavra presença. Presença é minha palavra primitiva. Eu vou acrescentar a ela um afixo, que é o prefixo oni. Vou colocar ele antes do meu radical. O prefixo eu coloco antes do radical. E vou formar a palavra derivada onipresença. Ok? Então, vejamos. Eu tenho um radical, acrescentei um afixo, seja ele prefixo ou sufixo, e aí eu vou gerar uma palavra derivada. Então, a palavra derivada é aquela que vai surgir a partir de uma palavra primitiva. Tranquilos para vocês? No mesmo caso acontece com a derivação. Ela vai surgir a partir do acréscimo de um afixo, que pode ser o prefixo ou um sufixo. Nós temos que entender que a derivação se divide em outros grupos. Nós temos derivação por prefixação, nós temos derivação por sufixação, nós temos derivação por prefixação e sufixação, ou seja, quando eu coloco os dois juntos, um antes do radical e um após o radical. Eu tenho a derivação para a síntese e eu tenho a derivação regressiva. Tranquilo? E ainda, pertencente a esse grupo, a derivação imprópria. Nós vamos estudar cada um desses casinhos separados, ok? Vem comigo. Primeiro grupo da derivação é a derivação prefixal. O que acontece? É o resultado do acréscimo de um prefixo à palavra primitiva, que tem o seu significado alterado. O que é prefixo? É aquele que eu coloco antes, não é? Prefixo é um afixo, e esse afixo ele é colocado antes do radical. Por exemplo, eu tenho a palavra crer, minha palavra primitiva. Eu vou acrescentar o prefixo des e vou criar a palavra derivada descrever. Eu tenho a palavra primitiva ler. Eu vou acrescentar a ela o prefixo re e vou criar a palavra derivada reler. Tenho a minha palavra primitiva capaz. A ela eu vou acrescentar o prefixo in e vou formar a palavra derivada incapaz. Então, aqui nós temos 3 exemplos de palavras formadas a partir da derivação prefixal, aquela em que eu acrescento o prefixo antes do radical. O segundo grupo de derivação é a derivação sufixal. É aquela que ocorre quando há acréscimo de um sufixo a um radical. O que é o sufixo, Isabel? É a palavrinha, aquilo que eu acrescento ao meu radical. Por exemplo, eu tenho a palavra alfabetizar. Alfabetizar é a minha palavra primitiva. Eu vou acrescentar a ela o sufixo são. Tiro o Rzinho, que é de minha forma infinitiva, e acrescento a ela meu sufixo são. E vou formar a palavra alfabetização. Ok? Observem que o sufixo são transforma em substantivo o verbo alfabetizar. Este, por sua vez, já é derivado do substantivo alfabeto, pelo acréscimo do sufixo isa. A derivação sufixal se divide em outros grupozinhos. Ela se divide em nominal, em verbal e em adverbial.
A derivação sufixal vai ser nominal quando formar substantivos e adjetivos. Por exemplo, eu tenho papel, de papel eu formo papelaria. Eu tenho aqui substantivo papel, papelaria também é um substantivo. Eu tenho riso, que é um substantivo, e risonho, que é um adjetivo. Acrescentei o sufixo onho e esse meu substantivo se transformou em adjetivo. Tranquilo para vocês? Eu tenho a derivação sufixal verbal quando eu formar verbos. Por exemplo, eu tenho o substantivo atual. Se eu acrescento o sufixo izar, eu vou formar um verbo, atualizar. Essa é uma derivação sufixal verbal. O substantivo é transformado em verbo. E tenho ainda a derivação sufixal adverbial, aquela que forma advérbios de modo, principalmente. Por exemplo, eu tenho o substantivo, o adjetivo feliz. Acrescento a ele o meu sufixo mente. E aí eu vou ter a palavrinha felizmente, que é um advérbio de modo. O mesmo caso acontece com a palavra intenso, o adjetivo intenso. Se eu coloco após intenso o mente, o sufixo mente, eu vou ter a palavra, o advérbio intensamente. Então, a derivação sufixal adverbial é quando eu transformo uma palavra, que pode ser um adjetivo ou um substantivo, em um advérbio. Então, percebo, a derivação sufixal, ela se divide em nominal, verbal e adverbial. O terceiro grupo de processo de formação de derivação é a derivação prefixal e sufixal. Vejam, prefixal e sufixal. Quer dizer que eu vou ter aqui dois afixos, ok? Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Veja o exemplo. Palavra inicial, leal. O que acontece com leal? Eu vou acrescentar a ele um prefixo, o des. O radical permanece, que é o leal. E após o radical, acrescento o sufixo, o dade. E vou ter uma palavra nova, que é a palavra deslealdade. Essa palavra deslealdade, ela foi formada a partir do processo de derivação prefixal e sufixal, um antes e um após o radical. O mesmo acontece com a palavra feliz. Eu vou colocar antes do radical o prefixo in, que é um prefixo de negação. E o meu radical feliz continua. Após ele eu coloco um sufixo, o mente, que quer dizer aqui, advérbio, né? Palavrinhas terminadas em mente geralmente são advérbios de modo. Então, de feliz, eu vou criar infelizmente, que é a palavra nova formada com um prefixo e um sufixo. Essa palavra, infelizmente, ela surgiu a partir do processo de derivação prefixal e sufixal. Note uma coisa que é muito importante, que a presença de apenas um desses afixos é suficiente, ok? É suficiente para quê? Para formar uma nova palavra, pois em nossa língua existem as palavras desleal, lealdade, infeliz e infelizmente. Observe o seguinte, eu não quero colocar o sufixo em leal, eu coloco só o prefixo, eu tenho desleal, ok? Eu não quero colocar o prefixo, eu quero colocar apenas o sufixo, aí eu vou ter a palavrinha lealdade. Observe que tanto um como o outro, elas existem. O mesmo acontece aqui com feliz. Eu não quero colocar o sufixo, eu vou colocar apenas prefixo. Infeliz. Existe na língua portuguesa? Existe. Eu não quero colocar
O in, eu quero colocar apenas o mente aqui, que é o sufixo indicativo de advérbio. E vou formar a palavrinha felizmente. Existe na língua portuguesa? Existe. Isso é derivação prefixal e sufixal. É um processo que se dá por meio de um acréscimo do afixo. Porém, se tiver apenas um, seja o prefixo ou o sufixo, a palavra ela existe, ela tem significado. Ou seja, voltando aqui, ó, ela surge a partir do processo do acréscimo não simultâneo. Ou quer dizer, não preciso que tenha os dois. Se tiver só um, a minha palavrinha tem sentido. Beleza? Vamos para o próximo. Derivação parassintética. Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo da palavra primitiva. Aí você diz assim para mim, uai, mas não é que a gente acabou de ver? Aqui, ó, é simultâneo. Eu preciso dos dois. Lembre que lá no outro era não simultâneo. Aqui é simultâneo. Considere, por exemplo, o adjetivo triste. Do radical triste, formamos o verbo entristecer pela junção simultânea do prefixo em e do sufixo esse. Note que a presença de apenas um desses afixos não é suficiente para formar uma nova palavra, pois em nossa língua não existe essa palavra entriste e nem entristecer. Exemplo, mudo, emudecer. Coloquei o prefixo e o sufixo esse, formei emudecer. Mas se eu quiser colocar só o prefixo, em língua portuguesa, existe a palavra emude? Não existe, não é, gente? A mesma coisa acontece com alma. Eu coloco o prefixo, o meu radical almo e o sufixo ado. E eu formo uma nova palavra desalmado. Mas eu não quero colocar o sufixo, aí eu fico só com desalmo. Tem? Existe na língua portuguesa? Não existe, gente. Então, nós temos que perceber o seguinte. Quando eu falo em parassintética, eu quero dizer que eu preciso do acréscimo simultâneo do sufixo e do prefixo. Beleza? Dica: para estabelecer a diferença entre derivação prefixal e derivação parassintética, basta retirar o prefixo ou o sufixo da palavra na qual se tem dúvida. Feito isso, observe se a palavra que sobrou existe. Caso isso aconteça, será a derivação prefixal e sufixal. Caso contrário, será a derivação parassintética. Fica a dica para você, tá bom, meninos? O próximo é a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? Ela acontece quando uma palavra muda de classe gramatical sem que a forma da primitiva seja alterada. Por exemplo, o jantar estava muito bom. O jantar aqui, ó, ele funciona como substantivo. Ele pertence à classe de palavras substantivo. Fui jantar ontem à noite. Jantar aqui é verbo. Ele pertence à classe de palavras verbo. Percebam que jantar e jantar têm a mesma forma. Eles não mudaram. A palavra primitiva não mudou. O que aconteceu aí foi a mudança de classe gramatical. Um é substantivo, o outro é verbo. Então, é uma derivação imprópria. O último grupo de derivação é a derivação regressiva. O nome regressiva já diz, né, gente? É regredir, quer dizer assim, é diminuir, é cortar alguma coisa. Então, se ela faz pela redução da palavra primitiva, se é regressiva, a gente vai reduzir. Por exemplo, eu tenho a palavra trabalho, vem do verbo, a palavra primitiva, trabalhar, aqui, ó. E tem o choro, que vem da palavra primitiva chorar, ok? Então, observe, nesse caso aí, o primitivo é o verbo. Porém, para me formar a palavra derivada, eu tive que reduzi-la. Então, eu tive que cortar uma letrinha aí, que no caso é o R final, de forma infinitiva. De trabalhar ficou trabalho, de chorar ficou choro. Isso é uma derivação regressiva, tá bom? Só uma dicasinha. As palavras derivadas regressivas são, em sua maioria, substantivos formados pela junção das vogais temáticas nominais a, e, ou,
ao radical de um verbo, ok? Ou seja, eu tenho o verbo trabalhar, aí aqui o meu radical vem até o H, eu vou cortar aqui, ó, até o H. O que acontece? Mudo a vogal temática, que aqui seria A, passa a ser trabalho. Aí ele se forma um substantivo. Lembra que os substantivos, as vogais temáticas são A, E, O, diferentes dos verbos que são A, E, I. Então é isso, gente. Mesmo caso acontece com o choro, mantém o radical até o R. Olha, a vogal temática era A, passa para o O e aí se transforma em nome. Derivação regressiva é isso. Você diminui a palavra primitiva, que geralmente é um verbo, transforma ela em um substantivo. E nessa transformação do substantivo, ela perde aí a sua letrinha, o R final, que é de forma infinitiva do verbo, ok? Agora nós vamos conhecer o outro processo de formação de palavras, que é a composição. O processo de composição forma palavras através da junção de dois ou mais radicais. Exemplo, guarda-roupa, pombo, correio. O que acontece? Na formação de palavras por composição, nós vamos estudar dois processos, o de justaposição e o de aglutinação. O justaposição não há perda de elementos, a aglutinação há perda de elementos. Nós vamos conhecer esses casos agora. Composição por aglutinação. Ocorre quando um dos radicais, ao se unirem, sofrem alterações. Veja os exemplos. Plano mais alto. Vou ter aqui uma aglutinação, vou ter uma junção. Alguém vai perder alguma coisa, não vai? Vai sim, a vogalzinha aqui, ó, da palavrinha plano, ela vai ser suprimida, ela vai desaparecer. Vai formar planalto. Perna mais alta. O que acontece aqui? Vou perder um azinho aqui e vou ter o que? Pernalta. Água mais aguardente, mais ardente. Perde um azinho? Perde um azinho. Tem aguardente. Então, esse é o processo de composição por aglutinação, quando há perda de um dos elementos. O segundo grupo que faz parte do processo de composição é o justaposição. Justaposição quer dizer o quê? Que se justapõe sem sofrer alterações. Nesse caso aqui, não há perda de elementos. Por exemplo, pé de galinha, passatempo, cachorro quente, girassol, surdo-mudo, guarda-chuva, abre-latas e por aí vai. Percebam que aqui as palavras não perdem nenhum dos seus elementos, elas se mantêm. Isto é justaposição, apenas são colocadas uma após a outra, sem perda de elementos. E para fechar, nós temos os outros processos de formação de palavras, que são o quê? O hibridismo, que ocorre na palavra em cuja formação entram elementos de língua estrangeiras. Hibridismo é quando nós temos a nossa língua, o uso de palavras que não pertencem a ela, vem de fora, ok? Por exemplo, o alto, que vem do grego, mais o móvel do latim, e formou a palavra automóvel. Hibridismo, junção de palavras cuja formação entram elementos de línguas diferentes. Eu tenho o alto, que é lá da língua do grego, e o móvel, que é do latim, e formei o automóvel. Percebo que são línguas diferentes, grego e latim. Onomatopeia, palavras devem sua origem a uma tendência constante da fala humana para imitar as vozes e os ruídos da natureza. As onomatopeias são vocábulos que reproduzem aproximadamente os sons e as vozes dos seres. Por exemplo, o miau, que é o som emitido pelo gato, o zum-zum, o piau, o tinil, o racho, o calhar, e etc. Todas as palavras que nós usamos para imitar sons e vozes dos seres são chamadas de onomatopeia. E mais um grupinho aqui é o chamado empréstimos e gírias. Os empréstimos ou estrangeirismos são as palavras estrangeiras que entram na nossa língua em consequência do contato com pessoas, com outros povos, ok? Contato entre povos. O exemplo é o iogurte, que vem de onde? Vem do turco iogurte. O outdoor e office boy, que vem do inglês. E tantas outras palavras que nós usamos aí, que nós sabemos que são estrangeirismo, pertencem a outra língua.
E o último grupozinho, desse último elemento desse grupo de empréstimos, são as gírias, que são palavras de criação popular que nascem em determinados grupos sociais ou profissões e que, às vezes, por sua expressividade, acabam se estendendo à linguagem de todas as camadas sociais. Exemplo de gírias, aqui eu tenho sarado, que é a pessoa com o corpo bem trabalhado, bacana, pessoa rica que se veste bem, azará, que quer dizer paquerar. Sabe uma questãozinha que vale a pena dizer das gírias? É que elas são passageiras, não é, gente? Elas aparecem rapidamente, todo mundo fala, mas também rapidamente elas são passageiras, ok? E assim nós chegamos ao final da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês. E se porventura vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Vai lá na nossa sala virtual de WhatsApp, deixa lá seu like no nosso vídeo, ok? E no mais, obrigada e até a próxima. Beijo, tchau, com Deus. Fiquem com Deus.